Só 300? Isso mesmo, é o que está escrito em Juízes capítulo 7. O exército do nosso Deus estava acampado na região montanhosa de Gileade, liderados por Gideão. E os midianitas, em grande quantidade, povo muito numeroso e forte militarmente, estavam ao norte, em um vale. Então a palavra do Senhor veio a Gideão dizendo o seguinte: Gideão, vem cá. Tem muita gente para guerrear com os midianitas. E o pior, vocês vão se gloriar, porque eu vou dar vitória para vocês, vocês vão subir no salto alto e vocês vão se achar demais. Então vamos fazer o seguinte: chama a tropa inteira e diz para eles quem são os medrosos, quem são aqueles que amarelam. Quando você disser, muitos irão sair. E assim aconteceu. 22.000 homens foram embora e sobraram apenas 10.000 soldados. E o Senhor fez isso com o objetivo de mostrar que a glória é somente dele e não do seu povo. Sobraram 10.000, mas mesmo assim o Senhor ainda queria reduzir o povo. Então ele chamou Gideão, deu uma nova palavra dizendo: leva esses 10.000 às águas. E aí pede para eles beberem a água. Aqueles que lamberem como um cachorro, você separa de lado. E aqueles que se ajoelharem, você coloca de outro lado. E aqui nós temos um detalhe muito importante. Sabe por quê? Sabe o que isso significa? Beber a água e lambê-la como um cachorro, ou então se ajoelhar? Nada. Era apenas um método pelo qual o Senhor queria separar o povo, só isso. Então, 300 lamberam a água como um cachorro e 9.700 se ajoelharam. E assim o exército dos 300 foi formado. E eram com esses 300 que Gideão iria enfrentar os midianitas. Eu fico imaginando Gideão apenas com 300 contra aquela multidão dos midianitas pensando: glória a Deus, né? Vou para cima dos midianitas. Mas o Senhor trouxe mais uma orientação a Gideão: desce até o acampamento dos midianitas e se você ficar com medinho, leva seu servo Pura, vai lá. E eles assim o fizeram. Eles desceram até o acampamento dos midianitas e, por muita coincidência, ele topou com 2 homens. Um estava contando um sonho para o outro. Veja o sonho daquele homem. Ele disse o seguinte: eu vi como um pão de cevada rodopiando, rolando, e ele atingiu a tenda do comandante, e a tenda caiu e virou de ponta cabeça. E aquele outro homem ali no acampamento dos midianitas, sabe aquele metido a José, o interpretador de sonhos, ele respondeu: isso é a espada de Gideão. Deus irá dar o acampamento dos midianitas na mão de Gideão. E Gideão ouviu aquele negócio, e aí tudo mudou, porque em Juízes capítulo 7, versículo 15 diz que Gideão adorou. Sabe o que o nosso Deus estava fazendo com Gideão? Estava lhe dando confiança, estava aumentando o tom da sua fé. E eu fico imaginando agora Gideão daquele que dizia: glória a Deus, vamos contra os midianitas, para um eita glória, vamos para cima deles, vamos vencer aqueles caras. Então Gideão retorna ao acampamento, ele separa aquele grupo de 300 em 3 grupos de 100 e dá armas na mão daqueles homens. Uma R15? Não. Uma trombeta, um vaso e uma tocha. E são com essas armas que eles vão para cima dos midianitas. Na madrugada, logo depois da troca de guarda, dividindo esses 3 grupos, pelo Senhor e por Gideão, e Gideão diz a eles: o que eu fizer, vocês repitam. E quando eles chegaram perto do acampamento dos midianitas, eles quebraram os vasos, tocaram as trombetas em sua mão direita, levantaram também as tochas, e eu fico imaginando aquele acampamento midianita, estava todo mundo dormindo de madrugada, o susto que não foi. E o que aconteceu? O Senhor nosso Deus providenciou a vitória. Milhares de midianitas contra apenas 300 homens do exército de Israel. E eles se mataram, eles se confundiram todos, e ali o Senhor trouxe a vitória.
que aprendemos com essa história? Apenas 300. A grande lição que nós levamos é: a glória pertence somente ao Senhor. Há mais de 3.000 anos atrás, Israel precisava entender isso. Gideão precisava entender isso. E hoje nós também precisamos entender isso. Que a glória pertence unicamente ao Senhor, o Deus das nossas vidas. Como Paulo escreve à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mas tem hora a gente não faz isso, né? Tem hora a gente busca a glória própria. Tem hora a gente faz somente o que nós queremos. Muitas vezes oramos pedindo ajuda do nosso Senhor e quando a vitória vem, nós nem damos a glória para Ele. Nós queremos o centro do palco, quando na verdade Ele é o ator principal. Toda a glória seja dada somente ao Senhor. Como Paulo também escreve aos Romanos, ali em Romanos capítulo 11, versículo 36, quando ele explode de alegria dizendo: a Ele a glória para sempre. Amém. Portanto, meu irmão, glorifique ao Senhor em todo o tempo. Mas essa vitória nos lembra de uma outra vitória também. Nessa vitória, com 300 homens, o Senhor Deus libertou o seu povo dos midianitas, de uma multidão de midianitas com 300 homens. Mas séculos depois, ele utilizaria apenas um homem para libertar o seu povo, agora não da opressão dos midianitas, mas da opressão do pecado. É Jesus Cristo, o seu próprio Filho, aquele que foi levado à cruz, o justo, que morreu no lugar do injusto. E agora todo aquele que era injusto é declarado justo, louvado seja o nome do nosso Senhor. Um homem no lugar de todo o seu povo, de toda raça, tribo e nação. E o próprio Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, disse em oração, narrada por João, no capítulo 17, versículo 4 de seu evangelho: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Por fim, glorifique ao Senhor, meu irmão. Louve ao Senhor em todo o tempo. A glória é somente dele e ele não divide com ninguém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus te abençoe. Amém.